A rejeição é a corrente invisível que controla a vida da maioria das pessoas. Machiavelli diria a você: quebre esta corrente e o mundo se curvará a você. Agora mesmo, tem alguém que não convida a pessoa que você gosta para sair porque tem medo de ouvir um não. Há um líder que fica quieto nas reuniões porque as pessoas podem discordar. Todos eles são prisioneiros e seu guarda prisional, o medo da rejeição. Mas, e se eu te dissesse que a rejeição não é sua inimiga? E se ela for, na verdade, sua arma secreta? Neste vídeo, vou mostrar como a psicologia sombria de Machiavelli transforma a rejeição em poder bruto. Você vai. Descubra por que as pessoas mais perigosas do mundo realmente buscam a rejeição. E como você pode usar seus métodos exatos para dominar todas as áreas da sua vida. No final, você entenderá por que temer a rejeição o torna fraco, manipulável e esquecível. Mais importante ainda, você saberá exatamente como transformar a rejeição em sua maior vantagem. Agora, quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Eu aceito a rejeição. Número 1. A armadilha psicológica da rejeição. Por que a maioria das pessoas é fraca? Elas se transformaram. Rejeição em seu mestre. Seu cérebro trata a rejeição como um ataque físico. Quando alguém lhe diz não, os mesmos centros de dor são ativados como quando você recebe um não. Socado. Isso não é fraqueza. É biologia. Mas também é sua maior armadilha. Cientistas comprovaram isso por meio de exames cerebrais. Quando você sofre rejeição, seu cingulado anterior, o córtex cerebral se ilumina, a mesma área que processa a dor física. Seu cérebro. Literalmente não consigo distinguir entre ser rejeitado e ser magoado. Esta resposta ajudou seus ancestrais. Sobreviver. Se sua tribo o rejeitasse há milhares de anos, você morreria sozinho. No deserto. Então, seu cérebro evoluiu para tratar a rejeição como uma emergência com risco de vida. Mas o problema é que você não está vivendo em cavernas. Não mais. Aquele antigo sistema de alarme agora controla sua vida moderna. Ele mantém você pequeno, previsível e fraco. Pense nisso. Cada decisão importante em a vida foi moldada evitando a rejeição. O emprego para o qual você não se candidatou, porque eles podem dizer não. O relacionamento que você nunca começou porque eles podem não sentir o mesmo. Ideia de negócio que você nunca levou adiante porque os investidores poderiam rir. A conversa que você nunca teve porque as pessoas poderiam. Discordo. Você foi treinado para ver a rejeição como um fracasso. Mas é exatamente isso. Para trás. O que realmente acontece quando você tem medo da rejeição? Você se torna previsível, controlável e fraco. Você começa a viver sua vida com base no que pensa que os outros querem ouvir. Você dilui suas opiniões até que elas se tornem completamente sem sentido. Você encolhe seus sonhos, até que se encaixem na zona de conforto de outras pessoas. Você joga pelo seguro até você é invisível. E as pessoas no poder adoram isso. Elas adoram que você tenha tanto medo delas, sabem disso. Você fará qualquer coisa para evitá-lo. Eles adoram que você mude toda a sua personalidade só para evitar que eles. Desaprovação. Esse medo faz com que você dependa dos outros para sua autoestima. Faz você implorar por migalhas em vez de receber o que merece. Isso te transforma em um seguidor em vez de um líder. Isso transforma você de alguém que poderia governar em alguém que é governado. Mas a verdade sombria é que quanto mais você teme rejeição, mais você realmente é rejeitado. O desespero tem um cheiro e as pessoas podem detectá-lo a quilômetros de distância. A carência os enoja. Quando você está com medo do não, eles sentem sua fraqueza imediatamente. Eles veem você se esforçando demais. Eles notam você mudando seu comportamento para agradá-los. Eles observam você pisando em ovos em relação às opiniões deles. E nada repele as pessoas mais rápido do que alguém que claramente precisa da aprovação delas mais do que elas querem. Pense nas pessoas com quem você mais respeita na sua vida. Algum deles implora por sua atenção? Eles mudar toda a sua personalidade para te fazer feliz? Eles parecem desesperados por sua aprovação? Claro que não. As pessoas que você respeita são aquelas que parecem completamente despreocupados se você os aceita ou não. Isso cria um ciclo vicioso. Você tem medo da rejeição, então
Você age como se estivesse carente. Agir como se estivesse carente faz com que as pessoas o rejeitem mais. Ser rejeitado com mais frequência faz você temer ainda mais. E o ciclo continua até que você fique completamente paralisado pela possibilidade de ouvir não. Enquanto isso, pessoas confiantes estão conseguindo tudo o que querem porque eles não estão presos neste ciclo. Eles pedem o que querem sem se apegar ao resultado. Eles falam sua verdade sem se importar com quem concorda. Eles correm riscos sem serem esmagados por fracasso. A diferença não é que pessoas confiantes não são rejeitadas. É que a rejeição não os controla. Machiavelli entendeu o medo de a rejeição é a coleira que os governantes usam para controlar as massas. Deixe esta afirmação nos comentários. O medo não pode me controlar. Número 2. A perspectiva de Machiavelli sobre rejeição. Machiavelli tinha uma visão radical. Um homem que teme a rejeição nunca inspira um respeito. Em O Príncipe, ele escreveu sobre poder e como obtê-lo. Mas a minha percepção mais profunda foi esta: líderes eficazes não podem se dar ao luxo de ser amados por todos. Na verdade, tentar agradar todos é o caminho mais rápido para perder o poder. Machiavelli disse uma vez, já que o amor e o medo dificilmente podem coexistir, se tivermos que escolher entre eles, é mais seguro ser temido do que amado. O que isso significa para você? Significa que você deve estar disposto a enfrentar hostilidade, críticas e rejeição total. Você deve estar preparado para que as pessoas rejeitem suas ideias, suas decisões e até mesmo você. Pessoalmente, observe as figuras mais poderosas da história. César conhecia os romanos. O Senado poderia rejeitá-lo quando ele cruzasse o Rubicão. Ele o fez mesmo assim. Steve Jobs foi rejeitado pelo conselho da sua própria empresa. Ele voltou e construiu um império. O que todos eles entenderam: a rejeição é apenas informação, não um veredicto sobre seu valor. Esses homens não evitaram a rejeição. Eles foram direto para ela. Eles fizeram movimentos ousados sabendo muito bem que as pessoas os criticariam, se oporiam a eles e tentariam impedi-los. A disposição de enfrentar a rejeição os tornou intocáveis. Quando você não tem medo de não, as pessoas não podem usá-lo para controlar você. Quando você não precisa da aprovação delas, você tem todo o poder. Machiavelli disse uma vez: todos veem o que você aparenta ser. Poucos experimentam o que você realmente é. A pessoa que teme a rejeição está sempre atuando, sempre fingindo ser o que eles acham que os outros querem. Mas a pessoa que abraça a rejeição, eles mostram seu verdadeiro poder. Agora, eu quero que você largue isso. Afirmação nos comentários. Eu sou intocável. Número 3. Insight da psicologia sombria. Rejeição como poder. A rejeição não é apenas algo a ser superado. É algo a ser transformar em arma. A maioria das pessoas vê a rejeição como uma prova de que não são boas o suficiente. Mas isso é completamente ao contrário. A rejeição é na verdade uma prova de força, não fraqueza. Pense nisso. Quem é mais rejeitado? A pessoa que está jogando seguro ou a pessoa que faz grandes movimentos? A pessoa que segue a multidão ou a pessoa que lidera? A pessoa que pede permissão ou a pessoa que toma o que quer? As pessoas mais bem-sucedidas são rejeitados constantemente porque estão constantemente tentando coisas que assustam os outros. Eles estão fazendo movimentos ousados que ameaçam o status quo. Eles se recusam a permanecer em sua posição. Eles desafiam sistemas que outros aceitam. Sem dúvida, todo grande empreendedor é rejeitado pelos investidores. Todo líder revolucionário é rejeitado pelo establishment. Todo artista é rejeitado pelos críticos. Todo inovador é rejeitado por pessoas que não conseguem ver o futuro. Este é o princípio da dessensibilização. Quanto mais rejeição você enfrenta, quanto mais destemido você se torna. E quanto mais destemido você se torna, mais persuasivo e poderoso você é. Pense da rejeição como treinamento de peso emocional. Cada não te torna mais forte. Cada rejeição aumenta sua tolerância. Cada vez que alguém tenta calar você para baixo, você desenvolve imunidade ao poder que eles têm sobre você. A maioria das pessoas evita isso. Treinamento completo.
Eles permanecem em suas zonas de segurança, onde a rejeição é rara. Mas isso os deixa fracos e despreparados quando finalmente enfrentam desafios reais. A pessoa que procura a rejeição, por outro lado, torna-se a prova de balas. Eles foram alvejados tantas vezes que as balas não os machucam mais. Eles ouviram não tantas vezes que perdem tudo. Poder para detê-los. Quando você demonstra total indiferença à rejeição, algo mágico acontece. As pessoas começam a perseguir a sua aprovação. Humano. A psicologia funciona ao contrário. Quando você precisa da validação de alguém, eles perdem interesse imediatamente. Quando você não se importa se eles te aceitam ou não, eles ficam obcecados em te conquistar. É por isso que a pessoa mais atraente em qualquer festa nunca é aquela que se esforça mais para impressionar a todos. É alguém que parece perfeitamente satisfeito, quer as pessoas gostem dele ou não. Eles estão se divertindo sozinhos. Eles não estão escaneando espaço para aprovação. Eles não mudam seu comportamento com base nas reações dos outros. O mesmo princípio se aplica a toda forma de poder, negócios, liderança, influência, relacionamentos. Quando você não tem medo de perder a aprovação de alguém, de repente você se torna alguém que vale a pena ter. As pessoas querem o que querem. Não conseguem facilmente. Eles perseguem o que parece um pouco fora de alcance. Eles valorizam o que não é dado gratuitamente a todos. Quando você não está desesperado pela aceitação deles, você se torna o prêmio que eles querem vencer. Isso cria uma reversão completa da dinâmica de poder. Em vez de você os persegue, eles começam a perseguir você. Em vez de você provar seu valor para eles, eles começam a provar seu valor para você. Em vez de você ter medo de a rejeição deles, eles ficam com medo da sua. Machiavelli disse uma vez: os homens julgam, geralmente mais pelo olho do que pela mão, pois todos podem ver e poucos podem sentir. As pessoas julgam você pela forma como você parece lidar com a rejeição, não por se você realmente ser rejeitado. Quando você mostra que a rejeição não te afeta, as pessoas, eles presumem que você tem algo que eles não têm. Eles presumem que você tem opções. Eles presumem que você tem confiança. Eles presumem você tem poder. E muitas vezes essa suposição se torna realidade. A pessoa, quem parece não ser afetado pela rejeição, é automaticamente visto como mais valioso. As pessoas pensam: o que eles sabem que eu não sei? O que eles têm que os torna tão seguros? Porque eles não estão desesperados como todos os outros. Essa curiosidade torna-se atração. Essa atração se torna influência. E a influência se torna poder. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Na verdade, você não precisa estar completamente imune à rejeição para obter esses benefícios. Você só precisa parecer imune. Para isso, você só precisa agir como se isso não controlasse suas decisões. Mesmo que a rejeição ainda dói um pouco, você pode escolher não deixar que essa dor mude sua comportamento. Mesmo que você ainda sinta a decepção, você pode escolher seguir em frente de qualquer maneira. Mesmo que você ainda esperança de aceitação, você pode escolher não implorar por ela. A chave é desenvolver o que os psicólogos chamam de regulação emocional. Você sente a emoção, reconhece-a. Então escolha sua resposta deliberadamente em vez de reativa. A maioria das pessoas é escrava emocional. Elas se sentem rejeitadas e agem desesperadamente. Eles se sentem rejeitados, então imploram por atenção. Eles se sentem criticados, então eles mudam tudo em si mesmas. Mas pessoas poderosas sentem as mesmas emoções e escolhem respostas diferentes. Elas sentem-se rejeitados e ignoram a situação. Sentem-se rejeitados e insistem em seus objetivos. Sentem-se criticados e usam isso como combustível para provar que os críticos estão errados. Deixe esta afirmação nos comentários. A rejeição me alimenta. Número 4. Táticas práticas maquiavelianas. Agora, vamos ser práticos. Aqui estão 4 regras que transformarão a maneira como você lida com a rejeição e a transformarão em seu segredo. Arma. Regra número 1. Espere rejeição, nunca implore por aceitação. A maioria das pessoas abordamos todas as situações esperando um sim e ficando devastados por um não. Isso é completamente ao contrário.
Espere o não. Planeje para isso. Prepare-se para isso. Quando você esperar rejeição, você nunca fica desapontado e às vezes fica agradavelmente surpreso. Mais importante, quando você espere rejeição, você não perde tempo e energia implorando por aceitação. Você faça sua oferta, apresente seu caso e siga em frente. Essa confiança é magnético porque é tão raro. Pense em como a maioria das pessoas pede coisas. Eles protegem suas apostas. Eles pedem desculpas antecipadamente. Eles dão a outra pessoa um jeito fácil de lidar. Maneiras de dizer não. Não sei se você estaria interessado, mas talvez se você tiver tempo. E não é muito trabalhoso. Essa abordagem praticamente garante a rejeição porque mostra que você não nem acredite no que você está pedindo. Em vez disso, peça com confiança. Espere que algumas pessoas dirão não, e isso é perfeitamente normal. O não delas não significa você não vale a pena. Isso significa apenas que eles não conseguem ver o valor ou não são os ajuste certo. Quando você espera rejeição, você pode pedir mais. Você pode aceitar mais riscos. Você pode perseguir oportunidades que assustam os outros porque você não está emocionalmente devastado quando alguns deles não funcionam. Essa expectativa também protege você da manipulação emocional que muitas pessoas usam. Quando alguém age ofendido por você ter pedido alguma coisa, você não se desequilibra. Você esperava essa reação. Quando alguém faz você se sentir mal por ter padrões, você não se desespera. Você previu isso. Machiavelli disse uma vez: o leão não pode se proteger das armadilhas. E a raposa não pode se defender dos lobos. Portanto, é preciso ser uma raposa para reconhecer armadilhas e um leão para assustar lobos. Seja a raposa. Espere a armadilha de rejeição e reconheça-a quando ela chegar. Seja o leão. Não recue quando as pessoas tentam usar a rejeição para controlar você. Regra 2. Use a rejeição estrategicamente. Aqui está um movimento avançado que a maioria das pessoas nunca aprende. Às vezes, rejeitar os outros para construa sua própria autoridade e valor. Quando todos podem ter seu tempo, atenção ou aprovação, essas coisas se tornam inútil. Mas quando você é seletivo sobre quem tem acesso a você, de repente esse acesso se torna precioso. Isto não significa ser cruel ou fazer joguinhos. Significa ter padrões. Significa não estar disponível para todos o tempo todo. Significa valorizar o seu tempo, energia e atenção suficientes para protegê-los. Veja o exclusivo. Restaurantes, clubes privados ou produtos de edição limitada. Eles são desejáveis. Precisamente porque não estão disponíveis para todos. A mesma psicologia se aplica às pessoas. Quando você ocasionalmente diz não aos pedidos, seu sim se torna mais significativo. Quando você recusa alguns oportunidades, as pessoas presumem que as que você aproveita devem ser especiais. Quando você não dê sua aprovação livremente, conquistá-la se torna uma conquista. Esta estratégia funciona em todas as áreas da vida. Nos relacionamentos, a pessoa que está um pouco mais difícil de definir é mais interessante do que aquele que está sempre disponível. Negócios, o consultor que recusa alguns clientes é visto como mais especialista do que aquele que assume qualquer projeto. Na liderança, a pessoa que não tenta agradar a todos é mais respeitada do que agradar as pessoas. Mas aqui está a chave. Sua seletividade deve ser baseada em padrões reais, não rejeições arbitrárias. Você não está dizendo não para ser difícil. Você está dizendo não porque tem critérios claros sobre o que merece seu tempo e energia. As pessoas percebem a diferença entre alguém que os rejeita porque tem melhores opções e alguém que rejeita-os apenas para se sentir poderoso. O primeiro cria respeito. O segundo cria ressentimento. Regra 3. Mostre ousadia. Nunca se esconda de potenciais rejeição. Encare de frente. Faça o grande pedido. Dê o grande golpe. Fale o difícil. Verdade que os outros têm medo de expressar. As pessoas são naturalmente atraídas pela ousadia, porque a maioria das pessoas são covardes. Em um mundo cheio de pessoas que jogam pelo seguro, a pessoa disposta a arriscar a rejeição se destaca como um farol de confiança.
Isso não significa ser imprudente ou estúpido. Significa ser calculista em sua ousadia. Você entende as probabilidades. Você sabe o que está em jogo. Mas você não deixa. O medo da rejeição impede você de fazer movimentos poderosos. Pessoas ousadas conseguem oportunidades que pessoas cautelosas nunca veem. Elas são convidadas para mesas maiores, porque não têm medo de se manifestar em negociações menores. Eles recebem ofertas melhores porque estão dispostos a desistir, longe dos medíocres. Eles atraem aliados mais fortes porque não são medo de desafiar inimigos fracos. Quando você demonstra ousadia consistentemente diante de uma possível rejeição, as pessoas começam a te ver de forma diferente. Elas presumem que você sabe algo que elas desconhecem. Eles acham que você tem razões para sua confiança que eles não conseguem ver. Eles acreditam que você deve ter planos de backup que tornar a rejeição menos ameaçadora. Essa reputação de destemor se torna uma profecia autorrealizável. Quanto mais ousadamente você agir, mais as pessoas respeitarão você. Quanto mais as pessoas o respeitam, menor a probabilidade de rejeitá-lo. Quanto menos rejeição você enfrentar, mais fácil será agir com ousadia. Mas mesmo quando movimentos ousados resultam em rejeição, você ainda ganha. Você ganha respeito por ter a coragem de tentar. Você ganha informações sobre o que não funciona. Você ganha experiência que torna mais fáceis os movimentos ousados futuros. Machiavelli disse uma vez: aquele que negligencia o que é feito, pois o que deveria ser feito afeta mais cedo sua ruína do que sua preservação. Não viva na fantasia do que pode acontecer se você for rejeitado. Lide com a realidade e tome atitudes ousadas mesmo assim. A pessoa que age apesar a incerteza sempre derrotará a pessoa que espera por garantias. Regra 4. Controle o quadro. A rejeição reflete eles, não você. Este é uma reformulação poderosa de tudo. E é a diferença entre as pessoas que são destruídas pela rejeição e as pessoas que use-o como combustível. Quando alguém o rejeita, não está provando que você não é bom suficiente. Eles estão provando que não reconhecem valor quando o veem. Eles estão mostrando suas limitações, não seu. Não se trata de arrogância ou ilusão. Trata-se de manter seu quadro de referência. Seu valor não é determinado pela capacidade de outras pessoas de reconhecê-lo. Pense nisso logicamente. A pessoa que está rejeitando você não te conhece completamente. Não entende todo o seu potencial. Não enxerga a sua visão completa. Eles estão fazer um julgamento com base em informações limitadas em seus próprios preconceitos, medos e limitações. Quando alguém rejeita sua ideia de negócio, está demonstrando uma visão limitada para o futuro. Quando alguém rejeita seu interesse romântico, está revelando que não aprecia o que você traz para relacionamentos. Quando alguém rejeita sua liderança, está demonstrando que prefere seguir outra pessoa, o que não diz nada sobre sua capacidade de liderar. Este quadro muda completamente a forma como você se sente em relação à rejeição. Em vez de se sentir diminuído, você sente pena da pessoa. Em vez de se sentir como se tivesse falhado, você sente como se tivesse perdido uma oportunidade. Em vez de questionar seu valor, você questionar seu julgamento. As pessoas mais bem-sucedidas da história foram rejeitadas constantemente por pessoas que não conseguiam ver seu potencial. As editoras rejeitaram Harry Potter. As gravadoras rejeitou os Beatles. Os investidores rejeitaram inúmeras empresas que mais tarde se tornaram no valor de bilhões. Essas rejeições foram avaliações precisas ou foram falhas de visão de pessoas que não conseguiam reconhecer o que estava bem na frente delas. Quando você controla o enquadrar dessa forma, a rejeição se torna um feedback sobre o rejeitador, não sobre você. Ele diz quem tem visão e quem não tem. Ele revela quem pode reconhecer oportunidade e quem não pode. Mostra quem merece acesso ao que você está oferecendo e quem não. A maioria das pessoas que rejeitam você não sabe realmente o que estão rejeitando. Elas estão respondendo a aparências superficiais, primeiras impressões ou informações incompletas. A rejeição não diz nada sobre o seu verdadeiro valor. Ela apenas revela os limites da percepção deles.
Essa reformulação é libertador porque remove a dor emocional da rejeição. Você está não levar mais para o lado pessoal porque você entende que não é realmente pessoal. É apenas a perspectiva limitada de outra pessoa colidindo com a sua realidade. Agora, quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Perda deles, ganho meu. Número 5. Governar sem medo. Aqui está a lição definitiva de Machiavelli. Aquele que não teme a rejeição não pode ser controlado. Pense no enorme diferença que isso faz em todas as áreas da sua vida. Pessoas fracas passam a existência inteira tentando evitar rejeição. Eles moldam cada decisão em torno da prevenção do não. Eles vivem em ansiedade constante sobre o que os outros podem pensar. Eles se tornam pequenos para caber nas zonas de conforto de outras pessoas. Mas as pessoas destemidas operam a partir de uma realidade completamente diferente. Eles falam o que pensam porque não têm medo de discordar. Eles perseguem seus objetivos implacavelmente porque não têm medo do fracasso. Eles assumem posições de liderança porque não têm medo de críticas. Eles pedem o que querem porque não têm medo de que lhes digam não. Essa coragem se torna seu maior trunfo em qualquer situação. Enquanto outros ficam paralisados pela possibilidade de rejeição e tomam medidas. Enquanto outros buscam permissão de figuras de autoridade, eles estão assumindo o controle e se tornando autoridade. Enquanto outros aguardam a aprovação da multidão, eles criam resultados que tornam a aprovação irrelevante. Eis o que acontece. As pessoas começam a segui-los. Não porque sejam perfeitos, mas porque são destemidos. Não porque nunca sejam rejeitados, mas porque a rejeição não os impede de seguir em frente. Pense nos líderes que você mais admira. Eles parecem preocupados com o que seus críticos pensam. Eles mudam a sua mensagem com base em quem pode discordar. Eles diluem a sua visão para torná-la mais aceitável para pessoas que nunca entenderão de qualquer maneira. Claro que não. Eles declaram a sua verdade e deixam que os outros decidam se aceitar ou rejeitar. Eles perseguem seus objetivos e deixam que outros decidam se devem ajudar ou atrapalhar. Eles vivem seus valores e deixam que os outros decidam se devemos respeitá-los ou ignorá-los. Isso cria um efeito magnético. As pessoas são naturalmente atraídos por aqueles que parecem imunes aos medos que controlam todos os outros. Eles querem estar perto. Alguém que não precisa da aprovação deles porque essa liberdade é inebriante. Quando você para de temer a rejeição, você se torna a pessoa que decide o que é aceitável, não a pessoa que busca aceitação. Você se torna a pessoa que define padrões, não a pessoa que tenta desesperadamente atender a todos os padrões dos outros. Você se torna a pessoa que os outros querem impressionar, não a pessoa tentando constantemente impressionar os outros. Esta é a mudança de poder definitiva. Em vez disso, de ser controlado pelo medo da rejeição, você usa a rejeição como informação para orientar suas decisões. Em vez de evitar situações em que lhe possam dizer não, você deliberadamente coloca você mesmo nessas situações para praticar sua coragem. Você começa a ver a rejeição como um filtro que separa as pessoas que conseguem reconhecer seu valor daquelas que não conseguem. Você começa a entender que ser rejeitado pelas pessoas erradas é, na verdade, proteção contra o desperdício de seu tempo e energia em relacionamentos, oportunidades ou situações que não eram certas para você de qualquer maneira. No momento em que você para de ter medo, rejeição, você para de jogar pelas regras dos outros. Você começa a escrever as suas próprias. Você torne-se alguém que cria oportunidades em vez de esperar por elas. Você se torna alguém que constrói sistemas em vez de esperar ser aceito. Os existentes. Você se torna alguém que atrai seguidores em vez de implorar para ser incluído em grupos de outras pessoas. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas começa no momento em que você decidir que as opiniões de outras pessoas não controlarão mais suas ações. Acelera cada vez que você enfrenta a rejeição e continua seguindo em frente de qualquer maneira. Ele se solidifica cada vez que você perceba que as pessoas que o rejeitaram perderam algo valioso. Pare temendo a rejeição e você não apenas sobrevive, você governa. Olha, a maioria das pessoas nunca aplicarão o que você acabou de aprender. Eles assistirão a este vídeo, concordarão e então volte a viver com medo. Eles continuarão evitando grandes desafios,
evitando movimentos ousados e deixando o medo de não ter controle durante toda a vida. Mas você é diferente. Você. Entenda agora que a rejeição não é sua inimiga. É sua arma. Você sabe disso. As pessoas que conseguem tudo o que querem são aquelas que não têm medo de ouvir um não. Cada não que você recebe é prática. Cada rejeição que você enfrenta é um treinamento. Cada vez que alguém o rejeita, você está construindo a habilidade exata que separa os vencedores dos perdedores, a capacidade de manter, indo quando outros desistiriam. O mundo está cheio de oportunidades, mas elas são todos protegidos pela possibilidade de rejeição. A maioria das pessoas vê essa proteção e se afasta. Mas agora você sabe o segredo. Esse guarda só tem poder sobre quem o teme. Caminhe por rejeição como se ela nem existisse. Trate o não como se fosse só mais uma palavra. Haja como se a aprovação deles fosse boa, mas não necessária. Faça isso e você descobrirá algo incrível. Você não precisa da permissão de ninguém para pegar o que quer. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem você é. E você definitivamente não precisa temer a rejeição de ninguém para viva a vida que você merece. Lembre-se das palavras de Machiavelli. Aquele que não teme nada. A rejeição não pode ser controlada. Se este vídeo mudou a forma como você vê a rejeição, clique esse botão de curtir agora mesmo. Compartilhe com alguém que precisa parar de viver em medo e inscreva-se neste canal para mais insights. Sua jornada do medo a coragem começa agora. Pare de temer a rejeição. Comece a dominar tudo.